Olá, mães conscientes, vamos para mais um vídeo. E aí, você acha que seu filho te ama? Você sabe que eu já ouvi muito isso nos atendimentos, às vezes de forma bem clara, objetiva, mas às vezes assim, na sutileza da fala das mães. Isso é uma questão que ronda muitas de nós. E por isso eu decidi explorar esse tema aqui hoje. E eu tenho certeza que se você já sentiu essa insegurança, uma boa parte dela vai embora a partir do que eu separei aqui hoje para te falar, para compartilhar com você. O fato é que um relacionamento entre mãe e filho é algo muito complexo, é multifacetado, envolve muitas questões, é o amor mais complexo que existe. Então, é natural que, por vezes, a gente não se sinta amada, ou às vezes até não sinta que ame os nossos filhos. Isso é um bom tema, vai ficar para um próximo vídeo, mas vamos focar aqui neles agora. Então, entender algumas nuances, algumas questões que envolvem essas demonstrações de amor, que estão muito ligadas às nossas expectativas, a forma como a gente vê o mundo, é muito importante. Primeiro ponto é entender qual que é a fase de desenvolvimento que o seu filho está. Vou trazer um exemplo bem didático, bem fácil de entender. Quando o bebê começa a engatinhar, começa a andar, ele não quer mais colo. Uma criança saudável, uma criança que não está com febre, enfim, ela vai ser desse jeito, ela vai querer explorar. Pode ser aqui, pode ser na África, pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser aonde for, porque isso é instintivo do ser humano, né? A gente nasce com essa vontade de aprender a explorar o ambiente, isso é uma questão de sobrevivência. Então, será que agora, porque o bebê não quer ficar o tempo inteiro no colo, é porque ele não ama mais a mãe? Claro que não. Então, se a gente começa a levar essa atitude, essa fase do desenvolvimento para o lado pessoal, vai atrapalhar tudo. Vai afetar aquele relacionamento, vai afetar a forma como eu vou estimular o meu filho. Então é importante a gente entender. E da mesma forma, eu acho que dois são os momentos que mais trazem de desenvolvimento, né, que mais trazem esse, esse limbo aí no relacionamento. Desculpa, que é nessa fase que o bebê começa a andar e engatinhar, e ele quer explorar o mundo, não quer mais colo, e a adolescência. A adolescência, gente, é uma fase em que os nossos filhos, eles passam a buscar referências fora do núcleo familiar primário ali, fora do ninho. Eles já estavam fazendo um pouco disso, na medida em que tinha toda a comunidade escolar ali disponível para ele explorar. Só que agora é uma questão de desenvolvimento mesmo do cérebro, desenvolvimento da maturidade, enfim, que o nossos filhos eles vão buscar referências fora. Então, por vezes, o que um coleguinha fala, o que um professor fala, desculpa, o que ele buscou às vezes num grupo da igreja ou num grupo de esportes, vai ter às vezes até mais peso do que o que a gente fala. Porque é natural que nesse momento eles busquem referências fora do núcleo familiar. Não é porque ele não ama mais a gente. Tá? Então, entender isso também é fundamental para você não ficar baseando o amor dele no tanto que ele te pede ajuda, no tanto que ele te fala, eu te amo, no tanto que ele lembra que você existe. Ele está num outro momento. E aí, eu vou falar de algo em comum que tem nesses dois exemplos que eu trouxe, que são as nossas expectativas. Se para mim amar é estar junto o tempo inteiro, falar eu te amo, dar abraço, beijo, obedecer cegamente, não questionar, não expressar emoções difíceis, percebe que se eu crio essa expectativa, se eu crio essa crença, eu vou enfrentar problemas no meu relacionamento com meu filho. Cada um é um, né? A nossa realidade, quando a gente era só filha, é diferente de hoje em dia. Por um lado, eu digo graças a Deus, mas perceba que a nossa expectativa, ela é algo assim, muito perigoso, que a gente precisa estar observando sempre. E por que que eu estou trazendo essa abordagem? Porque cada ser humano é único na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se expressar, na sua forma de se comunicar. E entender qual que é ali a receita básica do seu filho e até mesmo a sua,
vai ficar muito mais fácil para você alinhar. Então, quando a gente se conhece, por isso que eu falo, né, que a base da maternidade consciente é o autoconhecimento. Se a gente se conhece e entende que eu sou uma pessoa mais apegada, que eu gosto da companhia, que eu gosto de ouvir eu te amo, que eu gosto de beijo, abraço, carinho, toque. E se eu reconheço isso como uma forma que eu uso para medir o quanto que as pessoas me amam, eu vou ficar mais consciente dessa expectativa que eu estou depositando no outro a respeito da forma como ele me ama. Olha que coisa, que complexo isso. Só que tem gente que não é assim. Tem gente que não gosta de carinho toda hora, né? Muito, mesmo com mãe. Tem gente que não é muito de ficar falando. Tem gente que é muito mais racional. E aí, quando a gente explora a abordagem dos traços de caráter, isso fica muito evidente. Então, quando eu entendo que eu tenho um filho esquizoide, o esquizoide, gente, ele não vai ficar demonstrando amor. Ele não vai querer carinho, colo o tempo todo. Ele não vai querer cafuné. Nem receber, nem dar, por muitas vezes. Não no tanto da necessidade que um oral tem. Então, se eu sou muito oral e tenho essa necessidade muito grande dentro de mim, e o meu filho é esquizoide, por exemplo, se eu não conheço essas formas de funcionar, de ver o mundo, eu vou achar, não, eu vou ter certeza que meu filho não me ama. Só que quando eu entendo que eu tenho uma necessidade, que ele tem outra, que ele expressa de forma diferente, eu tiro o aspecto pessoal da expectativa dessa relação. É a mesma coisa, gente, que esperar que um peixe saia voando. Ele não funciona dessa forma. Então, entender os traços de caráter é tão importante, porque na prática eles trazem tanta clareza para a gente de qual é a melhor forma da gente fazer as intervenções, de qual é a melhor forma da gente cuidar do ambiente para os nossos filhos. E eu quis trazer aqui com essa abordagem de entender por que você está sentindo que o seu filho não te ama. Entenda que, por vezes, é porque o jeito dele de funcionar, os traços dele, a distribuição desses traços é diferente da sua. Então, se você for muito oral e até mesmo masoquista, se seu filho for muito esquizoide e até mesmo psicopata, vai ficar como é que eu vou dizer, esse desalinhamento. Mas a causa fundamental está nas suas expectativas. Então, se eu não sei que um bebê tem uma necessidade instintiva de explorar o ambiente, se eu tô carente, tô vulnerável, tô fragilizada, eu vou achar que ele não me ama mais, sendo que é algo normal. Ou, da mesma forma, quando o meu adolescente passa a estar mais voltado para o exterior e menos para mim, para minha família, se eu levo para o pessoal, se eu crio expectativa, né, equivocada, eu vou achar que ele não me ama. Ou se ele for muito mais esquizoide psicopata, e eu muito mais oral e masoquista, eu vou achar que ele não me ama, porque ele não demonstra o amor da forma como eu gostaria de receber, da forma como eu entendo. Tem mais coisa nessa relação, além das fases de desenvolvimento, além dos traços de caráter. Tem também o que a gente aprendeu, que é o amor. Muitos de nós aprendeu que a obediência cega era uma demonstração de amor. A anulação era demonstração de amor. Porque era tanta ameaça, era tanta condição para aqueles nossos pais demonstrarem o amor por nós, que a gente entendeu que se eu obedecer tudo que eles falarem, se eu for a pessoa que eles desejam que eu seja, eu vou receber amor. E aí, quando você tem um filho que questiona, que é autêntico, e é diferente disso tudo que você está imaginando, você vai achar que ele não te ama. Mas, poxa, quais são suas crenças? É importante a gente parar e olhar, nossa, quando eu era filha, como eu me sentia amada pelos meus pais? Pode olhar, muitas de nós só se sentia amada quando fazia tudo que eles queriam, do jeito que eles queriam. E aí a gente aprendeu isso, alimentou isso, se encaixou nisso e hoje somos aqui mulheres frustradas, que não se conhecem, que não têm sonhos, muitas de nós também, que não conseguem dizer não,
Porque se eu só recebi amor quando eu atendi as expectativas, eu vou transferir essa forma de se relacionar para os meus filhos. Tá fazendo sentido? E quando eu carrego muito essa sensação de que meu filho não me ama, provavelmente eu também carrego essa sensação para os outros relacionamentos que eu tenho. Relacionamento afetivo, com os amigos, no trabalho. Por isso que é muito importante a gente se observar, se analisar. Por isso que é muito importante um apoio terapêutico, uma psicoterapia, para a gente olhar para essas dinâmicas e não reproduzir nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Nós, enquanto mães e os pais também, os cuidadores principais, somos uma referência muito importante, que tem muito peso para eles. Eu acho até que eu já fiz um vídeo aqui falando do amor incondicional. Se eu condiciono a minha demonstração de amor para o meu filho, para quando ele faz as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu mando, percebe que ele vai entender o amor de uma forma deturpada, o relacionamento de vocês não vai ter uma base sólida, honesta, sincera, respeitosa. Por isso que muitas mães sentem isso no relacionamento com os filhos. Mas observa se não é só a fase que ele tá. Para um pouquinho e pensa. Observa se não é o jeito dele funcionar. De repente ele não demonstra amor, não é só com você, é com todo mundo, é o jeitinho dele ser. Ou, o terceiro ponto que eu trouxe. Como eu aprendi a amar, a ser amada? Como eu aprendi a ser amada? Porque se a gente não está consciente, a gente vai trazer essas dinâmicas novamente para os nossos relacionamentos com os nossos filhos. Por isso que eu falei no início do vídeo, é muito importante que a gente converse sobre isso. Porque aquele ser está em desenvolvimento, está conhecendo o mundo, e se eu carrego essas expectativas, eles provavelmente não vão conseguir atender. E aí eu não vou poder amar meu filho porque ele não atende as minhas expectativas, ou ele não vai ter o meu amor. E aí, por vezes, ele também não vai me amar de volta. Bom, eu acho que eu até me prolonguei aqui, esse vídeo tinha previsão de ter 10 minutos. Mas é isso, observe a fase de desenvolvimento, observe o perfil comportamental e observe as suas crenças com relação ao amor. Eu tenho certeza que vai tirar um peso aí das costas, que essa insegurança vai diminuir, e se ela for muito forte, te incomodar muito, procure uma ajuda terapêutica e conte sempre comigo. Vamos juntas para uma maternidade mais consciente?